Você já parou para pensar que talvez Deus não está te dando certas coisas porque Ele te ama demais para te perder? Tem bênçãos que, se viessem antes da maturidade espiritual, se tornariam armadilhas em sua vida. Nem toda prosperidade é sinal de aprovação divina. Muita gente fala, ai, mas se não tem riqueza, se não tem isso, não tem aquilo, então tá em pecado, então não tá vivendo debaixo da vontade de Deus, da obediência de Deus. E não é bem assim, tá, gente? Muita gente acredita que se Deus ama, Ele dá status, riqueza, abundância espiritual, mas é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Deus, Ele sonda os nossos corações e nem todo mundo está preparado para receber esse tipo de bênção da parte de Deus. Ele conhece o seu coração. Lá em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes a gente pode pensar, nossa, mas se Deus me abençoasse com riquezas, com abundância material, eu iria ajudar fulano, eu iria ajudar ciclano, eu iria atrás de uma ONG, eu ia transbordar na vida de outras pessoas. Mas o Senhor, que conhece o nosso íntimo, o nosso profundo, Ele sabe que não é verdade. Que quando você recebesse essa bênção, essa abundância que você tanto pede, que você diz que quer transbordar, você iria sair dos caminhos do Senhor, você iria só pensar em você, você iria fazer tudo por você e não pelo outro. Então, o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes a gente acha que iríamos fazer tal coisa e na verdade não. E Deus já sabe que não. É igual aquela frase que diz, Deus não dá asas à cobra. É mais ou menos isso. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Deus, ele não nega riquezas para você por maldade, mas é uma forma de te proteger. Ele sabe que se você prosperar agora sem a maturidade espiritual suficiente, você se afastaria dele. E o Senhor, ele não quer isso. O Senhor prefere te manter na simplicidade, tendo somente o básico necessário, mas está perto dele, do que o Senhor te encher de riquezas e você ficar longe da presença. Para Deus, essa troca não faz sentido, porque a tua alma é muito mais valiosa do que qualquer dinheiro do mundo inteiro. O Senhor não diz que o dinheiro é mau, mas o perigo está no amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo 6,9 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e em muitos desejos insensatos. Mateus 6,24 diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, esse que é o perigo, é o amor ao dinheiro. E aí o dinheiro, ele se torna o seu senhor. E aí você diz que serve a Deus, mas você está servindo ao dinheiro, porque o dinheiro se tornou o seu senhor, se tornou a sua prioridade. Você passa 24 horas pensando em dinheiro. Então, tudo que você põe acima de Deus, aquilo se tornou o seu Deus. Então, a Bíblia é clara em dizer que não é possível servir a dois senhores e não podeis servir a Deus e às riquezas. E o versículo anterior que eu li diz que muitas pessoas que querem ficar ricas, elas caem em tentação e em desejos insensatos. E isso é muito real. A gente pode ver que nos dias de hoje as pessoas fazem muitas promessas falsas para que outras fiquem ricas e muitas pessoas caem nesses golpes, nessas fraudes, pirâmides, jogos ilegais onde pais de família, pessoas pegam todo o seu salário, todo o seu dinheiro, suas economias e investem em um jogo, em um aplicativo, em uma máquina que foi programada para sugar o seu dinheiro, para que você perca tudo. Pessoas aqui mesmo na internet vendendo cursos, falsas promessas de que se comprar determinado curso ou se fizer determinada coisa, você vai enriquecer. Ou com vídeos com título sensacionalista, faça isso e você vai enriquecer. E a gente vê que esse tipo de conteúdo alcança milhões de visualizações. As pessoas estão cada vez mais se prejudicando, caindo em armadilhas porque querem enriquecer a qualquer custo.
Então o dinheiro tem se tornado algo muito perigoso para essa geração, porque as pessoas não estão querendo enriquecer de forma orgânica, fazendo tudo certinho, trabalhando honestamente. Não, as pessoas estão com desejos insensatos, incontrolados, e tudo isso é contra a palavra de Deus. Eu já vi muita gente falar assim: nossa, mas pessoas que não servem a Deus, estão longe da presença de Deus, são tão prósperas, e dá a impressão de que servos fiéis que estão sempre na casa de Deus passam por muita luta financeira, muita dificuldade. E aí eu senti o Senhor ministrando ao meu coração, porque eu mesma confesso para vocês que eu já fiz essa comparação e eu já me questionei internamente sobre isso. E ontem mesmo, à noite, eu estava pensando e refletindo e conversando com meu marido em relação a isso, e o Senhor ministrou meu coração. Ele disse que pessoas que não servem a Ele estão longe dele, da presença dele. E não é que o Senhor não queira trazer essas pessoas, o Senhor ama a todos, o Senhor quer todos por perto. Mas essas pessoas já estão distantes. Independente delas terem dinheiro ou não, elas estão longe do caminho do Senhor. Já as pessoas que são fiéis a Deus, que estão ali na casa do Senhor, elas não têm riqueza, elas não têm recurso financeiro, material, mas elas têm o coração voltado a Deus. O Senhor sabe que se Ele voltar hoje, essas pessoas estarão salvas, estarão na presença dEle. E como eu disse lá no início do vídeo, o Senhor, Ele sonda os corações, Ele conhece os corações, então Ele sabe que a pessoa, ela pode ser o mais simples, o mais humilde, o mais fiel a Deus, mas o Senhor sabe que se depositar riquezas nas mãos dessas pessoas, Ele perde essa pessoa. Essa pessoa se desvia no mesmo dia dos caminhos do Senhor. Então, para o Senhor, não é benefício. O Senhor, Ele tem prazer em te abençoar, em nos abençoar. É prazeroso para o Senhor abençoar os teus filhos. Não pense que não, que o Senhor não quer, Ele quer. Mas para o Senhor, mais vale a sua alma do que a sua conta bancária. Vocês estão conseguindo entender? Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração ontem à noite, por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Porque para o Senhor não faz sentido nenhum Ele te perder. O Senhor não quer perder você para o mundo. E o Senhor sabe que se te der riquezas, se der riquezas para determinadas pessoas que Ele conhece o coração, Ele sabe que vai perder. E qual que é o prazer de Deus nisso, em perder a sua alma? Muito mais vale a sua alma do que qualquer ouro, prata do mundo inteiro. Você entende o que o Senhor está te dizendo neste vídeo? O que o Senhor está ministrando ao seu coração? Ao nosso coração, ao meu também? Porque muitas vezes eu falo: Deus, eu quero, Senhor. Eu quero prosperidade, eu quero viajar. Não quero o dinheiro do mundo inteiro, mas eu quero. Todo mundo tem, por que eu não? E o Senhor está falando aos nossos corações. O Senhor está falando com você e está falando comigo também. Deus já alertava o povo de Israel sobre isso. Lá em Deuteronômio 8:11 diz: quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueça do Senhor. Então, quando você tiver em abundância, quando você tiver o que você pede a Deus para transbordar, tome cuidado para que não fique com um olhar altivo, né? A própria palavra de Deus diz que o Senhor não gosta de pessoas com um olhar altivo, aquelas pessoas que olham a todos com desprezo. E para que não te esqueças do Senhor. O padrão se repete até hoje, ó. Deus abençoa, o coração se exalta, a dependência de Deus diminui e o afastamento começa. Então, é por isso que o Senhor ainda não te abençoou. Não é porque Ele é ruim e não é porque Ele se esqueceu de você. É porque o Senhor conhece o teu coração e como Ele te ama demais da conta para te perder, o Senhor, Ele vai adiando essa bênção. Que sem o preparo espiritual,
Sem a maturidade espiritual necessária, essa bênção ela se tornaria em maldição. Por isso que o Senhor faz tudo no tempo dele, não no nosso. Porque a gente é muito precoce, a gente é muito ansioso, a gente quer tudo para ontem. A gente não tem nem estrutura para receber determinada bênção, mas a gente quer. E o Senhor não dá. Porque Ele é um Pai maravilhoso, Ele é um Deus zeloso e Ele sabe o momento certo de te abençoar. Lá em Marcos 8,36 diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, gente, é o que eu tenho dito para vocês. Para Deus não é proveitoso, para Deus não é interessante Ele te abençoar com riquezas, com coisas passageiras da terra e você perder a sua salvação, que é algo eterno, que é algo que o Senhor tem guerreado dia e noite com as trevas, com o inferno. Porque a nossa vida, a nossa alma, ela é muito valiosa para Deus. E o inimigo também quer a nossa alma. Porque ele sabe que é valiosa para Deus, então ele quer nos destruir a qualquer custo. Então, a guerra, a batalha espiritual travada, que a gente não enxerga com os olhos carnais, é constante. Então, você entende que para Deus não é vantajoso Ele te dar algo passageiro para você perder algo que é eterno? Para Ele perder a sua alma? Para Ele não te encontrar lá na eternidade? Para chegar no dia do juízo, o Senhor abrir o livro da vida e o Senhor não encontrar o seu nome lá? Ah, não, o nome do meu filho não tá aqui, da minha filha não tá aqui no livro da vida. Mas não tem problema, porque lá na terra ele teve uma vida de abundância. Ele não teve escassez. Ele foi muito rico, muito poderoso. Ele teve tudo. Imagina, não tem problema. Você acha mesmo que é isso que Deus prefere? Não. O Senhor quer te encontrar naquele grande dia. O Senhor quer abrir o livro da vida e ver o seu nome escrito lá. Isso para Deus é importante. E como eu disse, não é que o Senhor não quer te abençoar, mas é no tempo dele, no momento dele, da forma dele. Não adianta você tentar criar atalhos para receber essa bênção, porque com Deus não funciona dessa forma. O Senhor vai te abençoar da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e com a quantidade que Ele quer também. Porque às vezes bênção para você é ser milionário, é ter carrões importados e talvez não seja o que Deus tem para sua vida também. Saia desse vídeo entendendo. Antes de Deus te prosperar, Ele vai te preparar para que essa bênção não torne maldição na sua vida. Se esse vídeo tem falado com você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo para que esse vídeo alcance mais vidas, mais almas, mais pessoas. E agora eu vou orar por você. Senhor, alinha o nosso coração ao teu. Se algo pode nos afastar de ti, não permita que chegue antes do tempo. Ensina-nos, Senhor, a te amar acima de qualquer bênção, acima de qualquer coisa, de qualquer riqueza. Em nome de Jesus, amém. Beijo, fica com Deus.